quem acompanhou o mercado da soja lá em Chicago nessa sexta-feira, acabou observando um mercado um pouco mais animado do que aquele de ontem. Ontem teve o relatório do USDA e o relatório acabou não vindo em linha com as expectativas do mercado. Isso gerou um retrocesso lá nas cotações. Mas hoje a recuperação já está mais evidente. A gente está vendo aí altas de 8 até quase 9 pontos nos principais vencimentos. O que será que mudou, hein? Qual que é o fundamento que justifica essa alteração do humor dos investidores por lá? Vamos lá para Curitiba, onde está Eduardo Vanin, direto da Agriinvest. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação aqui conosco. De ontem para hoje, o que mudou, Eduardo? Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. O que mudou foi, na verdade, que nada mudou. Apesar do relatório ontem trazer uma redução menor do que o esperado, não muda o cenário. O cenário americano continua de aperto. E a expectativa do mercado era de uma revisão para cima na exportação, que não aconteceu ainda. O recado que o USDA está dizendo é o seguinte: os Estados Unidos não pode vender mais soja na exportação, senão vai faltar soja para o mercado interno. E é exatamente isso que ele fez. Ele manteve o número para exportação em 59 milhões e 800 mil toneladas e revisou para cima o esmagamento para 59 milhões e 700 mil toneladas. Se exporta mais, vai faltar para a indústria. Esse é o recado do USDA nesse relatório. Mas não muda a história, porque o programa de exportação americano está muito adiantado, daqui a pouquinho vai chegar a 100%, e aí o USDA vai ser obrigado a revisar para cima. Mas você acha que pode haver uma revisão, ou pelo menos uma reanálise aí das exportações no relatório de janeiro? Eu acredito que sim. O programa já está 88% feito em 14 semanas, de um total de 53. Quer dizer, é muito cedo para ter todo esse percentual já efetivado. E aí a gente poderia se perguntar, bom, mas foi vendido, e como é que está o embarque? Porque esse é um outro indicador também de possíveis revisões para baixo ou para cima. O embarque está muito forte, está recorde também, chega já a 30 milhões de toneladas. Nesse ponto, me parece que tudo que está sendo vendido vai ser embarcado, pouca chance então de cancelamentos. Cancelamentos até estão existindo, confirmando aqueles rumores de que a China estaria cancelando, fazendo um washout de contratos, mas isso não está sendo suficiente para trazer uma venda líquida negativa. Nesse ponto, o programa de exportação americano continua muito forte. Muito bem. E daí a gente tem essa questão da demanda forte pela soja americana e uma incerteza ainda da oferta na América do Sul. Isso dá sustentação para o mercado? Isso pode promover novas altas em Chicago, Eduardo? Sim, o clima, a gente tem que lembrar, nós estamos com um acúmulo de água, de chuvas nessa temporada muito abaixo do normal, principalmente no Mato Grosso e outros estados mais na região central do Brasil, Rio Grande do Sul também. Choveu praticamente a metade nesses 2 meses do que seria o normal. Nesse ponto, o colchão de água para as plantas é muito baixo, não pode ficar muito tempo sem chover. E nós vamos entrar agora, em algumas regiões, na fase que é muito importante, fase reprodutiva, e as chuvas estão irregulares ainda. No Mato Grosso, de fato, início de dezembro para cá, melhorou bem, principalmente na região sul. Na parte central melhorou, mas muitos produtores continuam falando que em uma fazenda recebe 70 milímetros, na outra 10, na outra 5. Cobertura de chuvas está muito melhor, mas a variabilidade continua bastante alta. E muitas regiões ainda continuam sofrendo. Por exemplo, oeste do Mato Grosso, segundo produtores locais, uma quebra lá de 10% já poderia ser considerada. Isso é suficiente para fazer o mercado em Chicago voltar para os 12? Talvez não agora, porque falta um pouco de motivos para isso. Mas se a gente considerar que lá quando o produtor americano for plantar soja, aí provavelmente a gente vai ter esse rompimento dos 12. Agora a demanda pela soja americana de curto prazo está muito menor. A China já está praticamente toda coberta até janeiro, não precisa comprar soja americana agora. A margem para a soja americana para esses embarques mais curtos não é boa, é perto do zero, e é muito melhor a soja brasileira para esses embarques mais curtos. Então, de fato, a demanda
é menor agora. O boom das vendas passou, mas o estrago foi feito. E aí, quando o produtor americano for plantar soja, o mercado vai ver que realmente não há espaço para quebra de safra, e aí vai ficar bastante volátil. Mas se não tem uma demanda, pelo menos, crescente aí pela soja americana nesse momento, isso significa que a China parou de comprar ou ela já migrou para as compras na América do Sul? Bom, de forma geral, segundo nossos números, a China precisa comprar ainda até o final de setembro do ano que vem, final da temporada chinesa, algo perto de 40 milhões de toneladas. E aí a gente pode dividir em 3 fases. Primeira fase, até janeiro, está solucionado, como eu falei. Aí nós temos de fevereiro até maio, onde faltam mais ou menos 12 milhões de toneladas. Esse volume deve vir do Brasil pela competitividade do grão brasileiro. E de junho para frente, aí que é o grande ponto de interrogação. Por quê? A China já está comprando novamente soja americana para outubro do ano que vem, onde essa soja americana é mais competitiva do que a brasileira. E dá uma margem muito boa para a China, essa soja americana. Só que essa soja, outubro, ela cai para a temporada, por uma questão de calendário, cai para a temporada 21-22. Mas, se a soja americana começar a ganhar competitividade ou a soja brasileira começar a ficar um pouco mais cara, que também é uma tendência, então, para agosto e setembro, aí a gente pode ver a China comprando, por exemplo, o embarque agosto nos Estados Unidos. Aí entraria nessa temporada 2021. Aí aperta mais os estoques. Aí realmente fica um cenário muito de aperto, que poderia levar até, vamos imaginar que os Estados Unidos vende mais do que pode, aí ele precisaria importar. Lembrando que em 2014, o Brasil exportou soja para os Estados Unidos 1 milhão de toneladas, porque os Estados Unidos vendeu muito e aí acabou tendo que comprar do Brasil depois. Ô Eduardo, essa compra antecipada da China, ou essa China comprando em outubro dos Estados Unidos, obviamente tem a ver com, né, um arrefecimento aí da guerra comercial, enfim, a China voltando às compras tradicionais, né, que faz, mas o que isso pode trazer de informação e de consequência para a formação de preço no Brasil? Para o Brasil é o seguinte, é uma questão em que você tem essa competição entre a soja americana e a soja brasileira. E aí, nesse momento, com a China comprando soja para outubro lá nos Estados Unidos, como eu falei, acaba colocando um teto sobre os prêmios no Brasil. Ou seja, se os prêmios aqui sobem muito, a soja americana vai ter preferência. E aí isso coloca um teto para as nossas cotações. Esse é o ponto, é essa disputa entre a janela de exportação brasileira e a janela de exportação americana, e esse mecanismo ele se dá através dos prêmios. E por isso que você fala que se houver um exagero nos prêmios aqui no Brasil, a soja americana passa a ficar competitiva e daí a China pode voltar a comprar deles, é isso? Perfeitamente. Não está longe disso acontecer. Soja brasileira está ficando mais cara, porque o produtor não está vendendo, o câmbio derreteu, e a tendência parece que é de continuar assim, porque o dólar no mercado externo está perdendo valor, e todo o fundamento mostra que os Estados Unidos pode vender um pouco mais. Câmbio caindo, prêmio até caindo, Chicago estável, produtor brasileiro com esse clima também que não é nada favorável, não está mais vendendo. E aí, provavelmente, a gente vai ver uma indústria podendo pagar mais pela soja brasileira, o que forçaria o exportador também a elevar os prêmios. Quando isso acontece, a soja americana, se não tiver um ajuste para cima nos prêmios, que é o cenário atual, ela pode voltar, pode vender, inclusive para embarques mais curtos, como eu falei. Está vendendo agora para outubro, mas pode vender para setembro e agosto também. E daí, aquela consideração que você fez de ter um teto aí para a soja brasileira, então. Tem um teto que chama Estados Unidos. Porém, esse teto ele não é só a paridade de exportação, que é o que nós estamos falando aqui. Ela também se dá pela indústria nacional. Se a indústria nacional pagar mais do que o exportador, vai levar a soja. Agora, pelas suas projeções aí na Agrinvest, vai ser um ano de demanda interna forte a ponto de essa necessidade da indústria se sobressair? Tudo indica que sim. O setor de carnes, por exemplo, saiu nessa semana
alguns números, projeções da BPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, então, de crescimento na produção de frango de 5,5% e da carne suína em 3,5%. Isso significa um consumo maior de milho e de farelo também. E não podemos esquecer do biodiesel, que aí traz a questão da demanda por óleo. E no final das contas, nós temos uma Argentina que está perdendo participação no mercado internacional de farelo de óleo. O Brasil pode ocupar isso junto com os Estados Unidos. A tendência sim, é de aumento interno de demanda. Então eu posso considerar que se não houver uma demanda tão agressiva da China, ainda assim a gente tem o mercado interno aí demandando, e isso traz tranquilidade aí para o setor, para os preços, enfim? Bom, vamos falar do lado da demanda. Sim, a demanda é bastante grande, interna e externa. A China compraria nos Estados Unidos tendo mais demanda. Uhum. Então, realmente, a demanda da China é maior. O esmagamento vai passar de 100 milhões de toneladas pela primeira vez nessa temporada 2021. Tem lugar para os Estados Unidos e tem lugar para o Brasil também para vender mais para a China. Esse é o ponto. Agora, vai vender quem está mais barato. Uma questão de competitividade. Agora, aqui no Brasil a demanda é maior, esse é o ponto também muito importante, mas o produtor ficaria tranquilo nesse cenário? Veja, a questão principal é o câmbio, porque a soja em dólares sim tem um fundamento bastante forte, que é Chicago e é prêmio, mas aí o câmbio é o que me traz um pouco mais de preocupação nesse momento, porque se o câmbio cair mais rápido do que a alta da soja em dólares, aí esse cenário, em termos de preço final ao produtor, ele não é benéfico. Mas o fato dele ter vendido já 60% da produção, em média, né? Algumas consultorias falam algo mais ou algo menos disso. Já não dá para o produtor uma média de preço interessante, Eduardo? Não muito. Levantamentos nossos mostram que vários estados estão vendidos numa média. Se nós acompanharmos a evolução do percentual vendido com a evolução do preço, vários estados aí estão 10%, 15% dos preços atuais para baixo. Então, e aí o produtor, claro, está sentindo essa diferença, e aí gera toda uma questão de desconfiança, de cumprimento dos contratos, essa coisa toda, e o produtor também esperando mais altas para fazer uma média maior. Mas realmente o percentual vendido, ele cresceu muito lá atrás. Então agora realmente há uma defasagem de preço para o preço atual. Pois é. E daí meio que o produtor fica entre a cruz e a espada, porque se avançar nas vendas agora do que está faltando para garantir essa média mais alta que o preço está sendo oferecido para ele nesse momento, ele corre o risco de não ter o produto para entregar lá na frente. E se ele faz ao contrário, deixa para vender lá na frente, ele corre o risco do preço não ser o mesmo que ele está vendo nesse momento. Fica meio difícil aí para o produtor tomar uma decisão, mas daí ele tem que pensar no quê, Eduardo? Olha, ele tem que fazer, sempre como a gente fala aqui na Agriinvest, os 4 pilares. O quarto pilar é o mais importante para nós, que é o lucro. Se está dando lucro, está naquela lucratividade que ele espera, tem que fazer. E, poxa, mas pode subir, etc, etc. Tem os seguros de alta que ele pode utilizar tanto para a soja em Chicago, que tem um potencial interessante de alta, e aí o produtor poderia se favorecer, melhorar o preço da soja final dele, ou mesmo do câmbio. Se ele acha que o câmbio pode cair, mas depois pode voltar a subir, venda a soja agora, faça um seguro de alta para o câmbio. Isso é possível também. Você está falando de opções? Exatamente. Muito bem. O produtor, então, precisa aprender a participar desse mercado de opções também nesse momento, decidir se é call, se é put, enfim, em que momento ele faz a proteção dele e de que forma ele quer fazer essa proteção. Isso é muito importante e faz a diferença, principalmente no sentido de garantir participação numa possível alta lá na frente, certo? Perfeitamente, é isso aí. Ele tem que enxergar como... Ele tem que colocar no orçamento de safra dele. Como ele põe lá da semente, fertilizante, diesel e outros componentes do custo, ele tem que ter lá um percentual, 1, 2, 3% no orçamento dele para fazer seguros. Tanto para baixo quanto para cima, a depender do momento e do fundamento. Boa, Eduardo. Bela dica, meu caro. Obrigado por enquanto pela sua participação. A gente vai continuar acompanhando aí esse mercado. Até a próxima. Beleza? Um ótimo final de semana para todos. Um abraço. Valeu, abraço para você.
Tá aí, Eduardo Vanin, Agriinvest, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, traçando cenários importantes e factíveis aí para a soja, e cenários em que o produtor pode acabar aí se dando mal mesmo se não houver planejamento. Vende agora, faz seguro de alta lá na frente, deixa para vender depois e garante alguma estratégia aí para que a média continue boa. Enfim, são decisões particulares, individuais, cada produtor sabe onde o calo aperta, mas é preciso que ele saiba que existem estratégias comerciais para ele, pelo menos, evitar risco. Conseguir pelo menos manter aí a sua média de preços ou dentro daquela margem que gera uma lucratividade para ele nos negócios. Então, foi uma conversa bastante interessante aí com o Eduardo Vanin e espero que a mensagem chegue até você. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão as informações lá na Bolsa de Chicago. O mercado trabalhando em alta hoje, encerrando com 7 pontos em alta nesse momento. A gente vê aí janeiro, 11 dólares e 60 centes por bushel, subindo 7 pontos mais 75. O março, 11 dólares e 66 centes por bushel, 7 pontos mais 25. O julho, 11 dólares e 66 também, alta de 7,5. E o agosto, 11 dólares e 45, subindo também 7 pontos e meio. Vamos ao milho. Milho também positivo. Dezembro sobe 4 pontos, fecha a 4 dólares e 24 centes por bushel. O março, 4 dólares e 23 centes por bushel, 2,25 de alta. O maio, a mesma alta de 2,25, fechando a 4 dólares e 26 centes por bushel. E o julho, 4 dólares e 28 centes por bushel, também com 2,5 aí de alta. Vamos aos números do trigo. Trigo subiu bem hoje. Dezembro não teve negócios, mas o março de 21, 6 dólares e 16 centes por bushel, 20 pontos mais 25 de alta. O maio, 6 dólares e 15 centes por bushel, 18 pontos mais 25. O julho, 6 dólares e 9 centes por bushel, 14 pontos e meio de elevação. São os números, são os preços praticados no mercado futuro lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Na segunda-feira a gente volta com as nossas entrevistas, boletins ao vivo, sempre trazendo informação, nova informação que possa te ajudar aí no gerenciamento da sua comercialização, na evolução dos seus negócios. A gente agradece muito a sua participação e daqui a pouco tem mais notícias aqui no Notícias Agrícolas.